O futuro começa nas pessoas. Desde 2018, Santos avança com a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Ampliando o acesso à educação, saúde e serviços públicos, a cidade também investe em mobilidade urbana, inclusão, além de projetos de sustentabilidade. Pensando sempre nas pessoas, no planeta e nas próximas gerações. Porque o futuro se constrói todos os dias. Prefeitura de Santos. Muito bom dia! Segunda-feira, 20 de abril, véspera de feriado, um feriado que eu acho um absurdo, por sinal. A gente comemora o dia de Tiradentes, um revolucionário que tentou dar o golpe na República, e não comemoramos o dia do descobrimento da nossa nação. Aqui nos estúdios estamos com Maria Laura Milhomes. Muito bom dia, Maria Laura. Bom dia, Carlos, tudo bem? Bom dia aí para o pessoal que hoje acordou cedo para nos assistir e para aqueles que vão assistir esse programa muito bom mais tarde também, né? Exatamente, como diz um amigo meu, bom dia, boa tarde, boa noite. Isso aí. Para todos os que estão nos assistindo e os que irão nos assistir. Um abraço para todos que estão ao vivo na TV Com Santos. Um abraço para todos que estão no YouTube e no Instagram também. Estamos aí ao vivo para milhares de pessoas. Bom, vamos direto para a palavra do dia. Palavra da semana, Gálatas 6:7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo o que o homem semear, isso também ele ceifará. É essa palavra que conforta o meu coração, porque nós vemos muitos do judiciário, muitos parlamentares, do executivo fazendo coisas que até o Senhor duvida. Não, até o Senhor deles duvida. O Senhor deles, vocês sabem quem é. O rei deste mundo, é o Senhor das trevas, é o Senhor deles. Até ele duvida que esses crápulas são capazes do que eles são capazes de fazer. E é em cima dessa palavra que eu vou fazer a oração de hoje. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço a Ti, meu Pai, que o Senhor faça a justiça, a Tua justiça, não a justiça dos homens. Que o Senhor faça valer o que está escrito. Aquilo que o homem plantar, certamente ele ceifará. Meu Pai, que os homens maus, não é desejando o mal deles não, mas que eles venham colher tudo o que estão plantando. Meu Deus, abençoa todos que estão nos assistindo, abençoa todos que irão nos assistir, abençoa a nossa convidada e o nosso convidado, o Dr. Fábio, que está numa missão grande, que é advogar em prol de uma grande mulher, uma mulher que fez muito pelo nosso Brasil, e eu acredito, em nome de Jesus, que o Senhor fará justiça na vida dela. Eu tenho plena convicção disso. Eu entrego todos, inclusive Carla Zambelli, nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amém. Amém. Muito bom dia, doutor Fábio. Muito bom dia a todos que nos assistem nessa segunda véspera de feriado. Uma boa semana para todos. Doutor Fábio, tô vendo que o senhor está com a camisa do Novo e eu tenho falado, hein? O Novo para mim é a grande onda, porque, olha, muitas coisas estão se desenhando aí e eu acredito que essa onda do Novo vem forte, hein? O Novo, para mim, é um partido que me acolheu
muito de braços abertos, um partido de pessoas de qualidade, e é um partido que agora vem sofrendo. Tive uma notícia ontem, cara, que Gilmar Mendes pediu para que o Alexandre de Moraes inclua Zema na fake news, no inquérito do fim do mundo, dizendo só porque está pedindo a investigação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, agora quem merece ser investigado é o próprio Zema, o nosso presidenciável. Pois é, né? Esse é o Brasil que nós vivemos. Hein, Maria Laura? Então, bom dia, doutor Fábio. Bom dia. Não satisfeito em colocar o dedinho na balança na última eleição, ele agora está pondo o pé já, né? Exatamente. Ele está pondo o pé. Para a gente ser elegante, não falar outras coisas, ele está pondo o pezinho na balança, porque, assim, a situação dele está bem complicada, né? Ele está vendo que existe um movimento por novos senadores que tenham como meta fazer o impeachment dos ministros do STF, e ele está vendo que a corrida presidencial também está colaborando bastante para isso, né? O candidato da situação, ele vem enfrentando uma dura realidade, que é a de que ele já não está mais no empate técnico, ele já saiu, né? O Flávio Bolsonaro já saiu dessa zona de empate técnico em relação a ele, já apresenta um bom distanciamento, e ele tem que sair realmente atirando, além dos alvos principais, tem os outros também, né? Sim. Porque o Novo vem agora também fazendo uma boa parceria com o PL. Exatamente. E vai fazer dobradinha, eu acho que em alguns locais, né? Com certeza. Então ele precisa dar realmente carga em cima desse povo todo. E o Zema, ele tem agora uma boa base para vir candidato, né? Sim, uma base sensacional. Doutor Fábio, como que está a situação do processo de extradição de Carla Zambelli? Carlos, isso é uma bizarrice processual fora de contexto. Olha só, nós temos um pedido de extradição, na verdade, 2. No caso do CNJ, da invasão do hacker, onde o próprio hacker disse que ele não foi mandado por Carla Zambelli, que a questão era sobre fraudar as urnas eletrônicas, se elas eram ou não fraudáveis para as eleições de 22, e também não foi achado nenhuma materialidade que colocasse Carla Zambelli como mandante da situação pela própria Polícia Federal. Mesmo assim, ela foi condenada a 10 anos de prisão, e a Itália não pode revisar a pena. Então, a Itália ela acabou sendo complacente com os ministros do STF, dizendo que, por mais que ela possa ter sido julgada de forma errada, eles não podem julgá-la novamente sobre esse crime, sendo que aconteceu em território brasileiro. E o segundo crime, no caso, um crime que estava no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Gilmar Mendes pegou a toque de caixa, colocou sob custódia do STF, que não seria o STF para julgar o crime do caso da arma, que em qualquer outro cidadão, Carlos, com um porte federal de armas feito para se defendendo de 5 homens muito maiores do que ela foi humilhada, cuspiram na Carla Zambelli, ela caiu, foi empurrada no chão, e mesmo assim, sem sequer um disparo, ela foi condenada por porte ilegal de armas. E esse também é um caso que está na Itália, e esse é um caso que pesa muito para os italianos, porque lá eles não têm essa questão pró-armamento igual nós temos à direita do Brasil. Mas o processo da Carla é um processo recheado de mãos políticas. Todos os ministros praticamente foram à Itália, foram até Roma, na casa do embaixador, falar sobre esse processo de Carla Zambelli, assim como também o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o próprio presidente Lula.
Doutor Fábio, deixa eu fazer uma pergunta. O senhor estava falando que são duas situações totalmente diferentes. Uma que é o processo em relação ao uso da arma, esse em julgamento no Tribunal de Justiça aqui em São Paulo, porque foi na época das eleições. A outra situação, essa sim, essa é alcançada pela esfera federal, porque foi a questão do hackeamento do sistema do TSE, né? Então, quer dizer, o senhor acha que eu devo pegar o meu diploma e picotar e jogar no lixo? Porque, assim, como é que um crime que é da esfera estadual é simplesmente trazido para a esfera federal e traz uma outra consequência, como outra consequência também pedido de extradição? Porque, assim, quem pode o mais, pode o menos, né? Então, o senhor estava explicando que a Justiça da Itália não pode rever a pena, no caso do processo. Mas, assim, aceitou a inclusão de um outro pedido de extradição nesse primeiro processo, referente a um crime estadual? Fiquei na dúvida com relação a isso, porque o Gilmar Mendes fazer isso não é novidade. Mas, assim, a Justiça da Itália também aceitou esse pedido lá no processo lá? A Justiça da Itália é uma vergonha, eu vou falar para vocês por quê. O advogado que a AGU contratou, que na verdade nós brasileiros estamos pagando com os nossos impostos, mais de 300 mil reais para ele só participar de audiências, ele é primo do ex-presidente da Itália, do partido da esquerda, que trouxe o passaporte diplomático para a dona Marisa, ex-mulher do Lula, e quando o Lula foi solto, ele comemorou Lula livre em suas redes sociais. Então, essa é a turma que está julgando Carla Zambelli. A própria turma que condenou Berlusconi. Para quem não sabe, Berlusconi foi um ex-presidente de direita na Itália, Sim. que foi condenado a 4 anos e meio de prisão por essa mesma turma que está julgando Carla Zambelli. Meu Deus do céu. Então, quer dizer assim, que tirando a situação do Tagliaferro, que é um pouquinho diferente da dela, né? Ela não teria muita escapatória também, né? Uma vez que o senhor está falando que a própria formação do tribunal, ela já é uma formação que é muito parecida com a que nós temos aqui, que ela é totalmente parcial. Então, a situação dela é bastante delicada mesmo, né? E está ainda aberto prazo para recorrer? Como que está isso? Olha, está aberto o prazo para recorrer. Eu também advogo para o Tagliaferro, ajudo o Tagliaferro. O Tagliaferro tem uma situação muito diferente da Carla Zambelli. A Carla Zambelli, quando chegou na Itália, com a nossa Gestapo, eles colocaram Carla Zambelli na lista vermelha da Interpol. Sim. Assim que ela pousou na Itália. Então, o que complicou no caso de Carla Zambelli? Ela não conseguiu alugar uma casa em seu nome e muito menos ir até a delegacia, que lá é obrigatório, para se fazer esse aluguel, fazer o pedido de moradia. Então, o Tagliaferro, ele tem um pedido de moradia aceito, ele tem a escola para a filha, então ele é considerado, para os italianos mais conservadores, um cidadão italiano. A Carla Zambelli, ela tem o passaporte italiano, mas ela não finalizou esse procedimento como se fosse alguém que quisesse morar na Itália. Mas ela não finalizou porque ela não quis, foi porque simplesmente colocaram ela na lista vermelha da Interpol. E isso que complicou muito o processo dela, porque a Itália tem hoje essa briga de se falar, se você tem o jus sanguinis, ou seja, tem um parente, o avô natural da Itália, e você ali, filho, consegue o passaporte, a cidadania italiana, e por consequência também passa para os seus filhos,
Isso é um debate interno na Itália que tem italianos que não concordam. E no caso da Carla Zambelli, o procurador que está julgando, ela faz parte do processo, ele escreveu um livro contra o jus sanguinis. Meu Deus. Ou seja, ele disse em audiência que Carla Zambelli, mesmo com um passaporte italiano, não é italiana. É uma afronta total à Constituição italiana, mas, infelizmente, é um divisor de águas que existe na Itália hoje. Eu achei que essa situação tinha sido resolvida há uns meses atrás, porque eu me lembro de ter visto alguma coisa falando que eles teriam voltado atrás nessa decisão no legislativo, né? Mas pelo visto não, ainda não foi concluída essa discussão. Porque tem uma discussão muito grande lá sobre isso, uma questão de aposentadoria. É uma questão ruim para se tratar na Itália, porém, quem tem o passaporte italiano, cidadão italiano, independente do que falam ou não falam, independente do que vão julgar lá na frente ou não, Carla Zambelli é uma cidadã italiana sendo tratada como uma estrangeira foragida. Nossa, isso é um absurdo. Isso é muito triste, é muito triste. Doutor Fábio, essa decisão do STF pode ser contestada fora do país? Fora do país é difícil, Carlos, mas nós contestamos. Eu usei lá o dossiê Moraes, eu falei das perseguições que teve, falamos sobre a Magnitsky, tudo que imaginar que eu poderia fazer para demonstrar a nossa vitória no plenário da Câmara dos Deputados, na CCJ, mas, infelizmente, os juízes ali são céticos, muito esquerdistas e muito entranhados com o governo brasileiro. Essa é uma dificuldade da defesa, coisa que já no talha-ferro não temos a mesma dificuldade, né? Ele parou de ser perseguido porque ele tem coisas contra o Alexandre de Moraes e talvez para o Moraes é melhor ele ficar quieto lá. Agora, o caso de Carla Zambelli parece que é pessoal. Ele precisa resgatar, pegar a Carla Zambelli e humilhá-la dentro de uma penitenciária aqui no Brasil. Penitenciária essa que presas que estão lá teve os seus regimes, ou seja, as penas agravadas por leis que Carla Zambelli ajudou a aprovar na Câmara dos Deputados. Por exemplo, a lei Juan Michael, mas é uma perseguição muito grande que ocorre na Itália com a Carla, mas nós temos ali ainda um recurso na Corte Superior, e depois no Brasil temos a revisão criminal, mas enquanto continuar com essa conjuntura do STF, é completamente impossível se fazer isso. É inviável, né? Você entrar com uma revisão criminal achando que vai obter um resultado diferente realmente com essa formação. Agora, na Corte de Apelação lá, qual que é a possibilidade dela que o senhor enxerga? Na Corte de Apelação acabou, agora vem a Corte de Cassação. Sim. Que seria o STF. Ali, na Corte de Cassação, eu não tenho muita... Eu não tenho ali um cenário diferente, tá? Eu vou pensar esses dias qual vai ser a turma, estudar quais são os juízes que irão julgar, mas eu acho ali que esse pessoal que está julgando Carla já está com a sentença pronta. Eles querem logo tirar a Carla Zambelli da Itália. Nós conseguimos segurar até hoje lá, porque realmente Carla quer vir ao Brasil num outro cenário político, e não nesse cenário que nós temos hoje. Certo. Mas eu acho que a questão da extradição pode sim ser uma questão quase que 90% certa, a não ser que tenha realmente um toque ali da Meloni ou do ministro da Justiça, Carlo Norte. Mas só para contextualizar, para vocês entenderem o que a Meloni passa na Itália, a Meloni tentou uma reforma no judiciário agora, essas semanas atrás, e ela de lavada perdeu. Ou seja, o judiciário é contra a Meloni. Então, a Meloni ali, ele é voto vencido, é como o Bolsonaro foi quando foi presidente.
Certo. Ó, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já, hein? Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. O futuro começa nas pessoas. Desde 2018, Santos avança com a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Ampliando o acesso à educação, saúde e serviços públicos, a cidade também investe em mobilidade urbana, inclusão, além de projetos de sustentabilidade. Pensando sempre nas pessoas, no planeta e nas próximas gerações. Porque o futuro se constrói todos os dias. Prefeitura de Santos. Atenção, criadores de conteúdo. A TV Com oferece um espaço completo para você dar vida aos seus projetos. Em nosso estúdio, você pode gravar podcasts, videoaulas, programas de TV, campanhas publicitárias e muito mais. Produzimos cenários e vinhetas personalizadas, garantindo um visual profissional e único. Grave ou transmita seus conteúdos ao vivo. Entre em contato conosco e agende uma visita para conhecer nossas instalações e tirar todas as suas dúvidas. Nossa equipe está pronta para te ajudar a criar conteúdos incríveis. TV Com, sua plataforma completa para a criação de conteúdo. Muito bem, estamos de volta com o programa Sua Informação. Hoje estamos trazendo aqui Dr. Fábio Pagnosi, que é advogado de Carla Zambelli. Mas, antes dele voltar, nós vamos... Olha, esse final de semana eu fui assistir um documentário sensacional, que em breve, dia 14 de maio, estreará em todo o território nacional. Assista o trailer. Ele marca muito como foi a infância dele, mas ele não entra em tantos detalhes. Ele diz que foi muito sofrida, muito pobre, por mais que a família sempre estivesse unida. Com esse jeito, né, de durão dele, que a gente compreende, mas não julga, é que a gente foi forjado. Eu costumo até dizer que era o Olavo de Carvalho na parte filosófica, formando uma intelectualidade, uma nova academia, e o Jair Bolsonaro no fronte político. Eles conseguiram revolucionar o país e trazer para dentro da política, essencialmente utilizando a internet, para fazer acontecer o Brasil que nós queríamos. E a esquerda, ela estudou isso. Olinda, o nome dela, a gente chamava de Lindinha, né? Ela morreu sem saber que ele teve facada. Meu pai sempre foi uma pessoa de personalidade muito forte. Sempre quando bota na cabeça, sempre foi difícil tirar. Não tem uma maneira de você fazer o cara ficar mais forte ainda do que você tentar arrebentar com ele de um jeito covarde. As pessoas se identificam com ele, então ele ficou muito maior do que ele mesmo. Meu amigo Carlos Rubens aí no estúdio também, com a companhia do Dr. Fábio Pagnosi. Uma honra estar aqui mais uma vez na TV Com, claro, no programa do meu irmão Carlão. Gente, é evidente que falar sobre a colisão do destino, a gente, sem dúvida nenhuma, vai esperar um filme que emociona demais. Então, às vezes, você pode imaginar que vão ter alguns clichês aí para fazer realmente o espectador se emocionar. Porém,
eu confesso que superou totalmente as minhas expectativas, principalmente ali no começo. A gente quer fazer como o capitão Jair Messias Bolsonaro, segurar um pouquinho a emoção, entender como é que é o cenário do filme, até que de repente vem ali o Hélio Negão, deputado federal, e faz realmente a gente se emocionar completamente, falando sobre uma das situações vividas durante a pandemia, um momento que mexeu com todos nós no Brasil inteiro. Eu acredito que é um filme que vai surpreender demais o espectador para contar a história, uma das histórias mais importantes da política do nosso país. E eu acredito principalmente que todas aquelas pessoas que eventualmente, durante o curso dos anos, acabaram esfriando um pouquinho a sua emoção, o seu patriotismo. Às vezes é evidente que a gente fica um pouco chateado com algumas decisões que são tomadas e acaba, de repente, tomando outros caminhos, outras decisões. Vai fazer com que cada uma dessas pessoas lembre-se exatamente aonde surgiu todo esse movimento, todo esse momento, toda essa união do povo brasileiro em torno de pautas, de causas tão nobres, tão caras para o nosso país. Parabéns ao Dori por essa produção incrível. Eu acredito que essa produção pode sim fazer reviver cada um de nós o que nos trouxe até aqui. O fim do filme, quando uma das suas irmãs fala sobre o momento em que a Dona Olinda tomou conhecimento da eleição do presidente Jair Messias Bolsonaro, vai emocionar cada um de nós. E é dessa forma que eu digo para vocês, com esse gesto que a Dona Olinda fez, em 2026, nós vamos vencer. Aqui Bruno Godinho, diretamente de São Paulo, para o programa Sua Informação na TV Com. Grande abraço, Carlos Rubens, doutor Fábio Panhozzi. Voltamos aos estúdios. Bruno, nós vamos vencer com certeza. Em 2026, nós vamos vencer. Doutor Fábio, vamos lá. Só acredita que a mídia influencia muito nesse caso da Carla? Eu acho que atrapalha bastante. Algumas emissoras, elas ainda são mais neutras, né? Me ligam, grandes emissoras, e elas colocam o que a gente quer. Mas quando a gente fala de algumas que a gente já sabe quais são, elas só falam o que interessa. Infelizmente, isso traz ao público. Então, quando eu falo da Carla Zambelli, por exemplo, falando da mídia aqui, o gesto da arma, isso é uma coisa que muita gente me para na rua e fala assim, como é que você tem coragem de defender uma mulher que levantou uma arma? Eu fico pensando aonde essa pessoa achou que Carla Zambelli estava errada. Pode ser uma cena forte para muita gente que não gosta de arma, mas Carla Zambelli, ela estava num restaurante com o filho de 13 anos na época. 5 pessoas a cercaram para bater na Carla. A Carla, ela sacou a arma para cessar aquela ameaça, e ali o contexto viral na internet era como se ela tivesse atrás de algum coitado, de uma pessoa, enfim, ali que estaria passando na rua, um transeunte bonzinho, e ela sacou a arma para pegar esse cara. Não, era um cara de 1,85 m que cuspiu na Carla. Agora, para mim aquilo, tá, Carlos, foi armado. Eles sabiam o que eles estavam fazendo, porque já tinha gente filmando com o celular, sabia que ela ia estar no restaurante. Aquilo para mim foi montado, mas a mídia contou de uma forma que as pessoas elas entenderam que aquilo até atrapalhou as eleições do Bolsonaro. Agora, no meu ver, Carla Zambelli agiu em legítima defesa, não disparou um tiro, mas atrapalhou. O caso, como repercutiram, por exemplo, o Roberto Jefferson, colocaram ali Roberto Jefferson como sendo o inimigo do Bolsonaro, e com certeza também ajudou a enfraquecer a imagem do Bolsonaro naquela época, porque eles queriam, de alguma forma, que Bolsonaro não entrasse ou que Bolsonaro incitasse o crime. E é o que a grande mídia faz. Ela pega coisas pontuais, colocam tudo junto numa panela de pressão e depois falam que a culpa é da direita, e o líder da direita na época era Bolsonaro. É o que vai sofrer muito Flávio nessa campanha. Inclusive, eu acho que vai ser a campanha mais sangrenta da história, vai ser essa campanha agora de 26.
É a famosa desinformácia, né? Desinformácia. Que eles utilizam fazendo esses cortes assim. Doutor, o senhor acredita que esta narrativa que foi criada pela grande mídia influenciou a direita contra Carla Zambelli? Eu acho que no começo sim, Carlos, mas depois a direita, eu mesmo ali como os parlamentares na Câmara dos Deputados, eles entenderam também que aquilo foi, obviamente, um calor da emoção quando o Jair Bolsonaro falou, mas teve episódio Carla Zambelli, teve episódio... enfim, ele foi falando alguma das coisas. Eu entendo aquilo como uma decepção também do Jair Bolsonaro, não precisava passar por aquilo, né? Uma coisa que, a gente sabe que campanha, a gente tem que tomar muito cuidado com o que aparece, com o que não aparece, principalmente com a perseguição da grande mídia e da esquerda para achar qualquer coisa para botar a culpa em Bolsonaro, mas ele mesmo depois falou que não foi assim, e depois o próprio Flávio Bolsonaro, agora 2 semanas atrás, ele falou que não teve nada a ver, que isso foi uma questão de mais uma soma de fatores que fizeram Bolsonaro perder as eleições, mas foi uma eleição ali que Bolsonaro, de uma forma ou outra, a grande mídia ia fazer com que ele perdesse, se fosse com Carla Zambelli, se fosse com qualquer outro parlamentar, eles iam utilizar da força que eles têm para tentar fazer o Jair Bolsonaro não assumir a cadeira, tá? Assim como o próprio 8 de janeiro. Se a gente pegar aqui e falar que, então, Bolsonaro foi preso, e de fato, ele foi preso por causa do 8 de janeiro, mas como as pessoas passaram esse 8 de janeiro? Eles passavam nos QGs, quem olha de fora, tinham QGs, pessoas no QGs armadas, você começa a pensar, deve ser paramilitar, pessoas armadas dentro de quartéis móveis, né? E você vai ver a família, com filho pequeno, tem gente que estava com filho usando fralda. Eu tenho cliente com mandado de prisão até 2043 que não sabe o que ele fez, porque ele doou fralda para um QG, um pastor. Há 5 meses eu estou pedindo para Alexandre de Moraes e para o Edson Fachin acesso ao que pelo menos o cliente está sendo, ou teve um mandado de prisão ativo até 2043. Eu não tenho uma resposta há 5 meses. Então, olha só o que a grande mídia fez. Eles transformaram como se a gente falasse de um grupo paramilitar armado contra o Estado. E o Estado tem Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Exército. Olha só, e falando que aquilo poderia ruir a democracia. Que democracia que a gente viu? Uma ditadura intitulada democracia. Se eles quisessem tomar conta daquele 8 de janeiro, era apertar um botão, já tinham tomado. É que realmente eles quiseram criar uma narrativa para mostrar que a direita é nociva, para mostrar às pessoas, que muitas pessoas da esquerda, eu falo, é lavagem cerebral, elas nem sabem por que elas são da esquerda, mas elas nasceram, olha, mas é melhor ser da esquerda, porque a direita é má, porque a direita... Então, olha, a esquerda, ela acabou com o país. Eu não quero o meu filho vivendo em um país que é uma ditadura. Eu não quero que os meus amigos ou as pessoas que eu conheço fiquem num país que está parecido com a Venezuela, entregue principalmente a nossa Baixada Santista. Eu praticamente nasci no Guarujá, estou no Guarujá hoje. Eu venho aqui desde que eu estava na barriga da minha mãe, entregue ao crime organizado. O PCC domina a Baixada Santista, domina muitos outros lugares, cidades, satélites em São Paulo, assim como está também na política. A esquerda acabou com a nossa nação. E se nós não colocarmos um basta, Brasil vai terminar como a Venezuela, vai precisar da intervenção de um terceiro, como Trump já fala sobre Comando Vermelho e PCC, como grupos terroristas, e de fato é uma mentira que Dilma contou em 2016 só para ter a Copa, falando que combatia o crime organizado, as facções criminosas, colocou o terrorismo como, olha, só pode ser terrorismo por religião. Quem falou? Então a gente vive num país que chega a dar medo dos governantes, medo das pessoas que a esquerda coloca para representar a política do país, para pessoas mal preparadas e pessoas, sim, essas sim, instigam o mal,
semeiam o mal para todos aqueles que estão na esquerda, e nós, da direita, somos massacrados por tentar defender nossa família, a nossa terra e a nossa nação. Doutor Fábio, e já que o senhor citou as eleições agora, 2026, o que nós podemos fazer, o povo de bem, a direita, para combater as artimanhas da esquerda? Eu tenho dito, o meu amigo Bruno Godinho, no programa dele, Põe na Mesa, né? Isso. Põe na Mesa, o programa do Bruno Godinho, ele também tem dito a mesma coisa, que estas eleições de 2026, o senhor falou que serão as eleições mais sangrentas e também será as eleições mais importantes de todos os tempos na nossa nação. O que nós podemos fazer? O senhor, não sei se eu vi o senhor com a camisa do Novo, o senhor está à disposição, o senhor é pré-candidato à federal? Me Ou diz está aí. apoiando alguém? Ou está apoiando alguém? Olha, hoje eu sou pré-candidato a deputado federal por um convite da Carla Zambelli, do Ricardo Salles, do pessoal do Novo, o Jeffrey Chiquini, o Van Hatten e o próprio Deltan Dallagnol. Eu não preciso da política. Para mim, entrar na política, até minha mãe perguntou se eu estava com um problema na cabeça, mas eu não consigo ver o Brasil sendo deteriorado. Eu não vejo o meu futuro no Brasil com a esquerda dominando a nossa terra. Então, essas eleições agora, de 2026, são, sim, a mais importante da história. Agora, o que nós precisamos fazer é continuar acreditando, porque Flávio Bolsonaro só perde para ele mesmo, ele não tem como perder essa eleição. Flávio Bolsonaro, para mim, já é o presidente que exercício em 2027. Agora, Flávio Bolsonaro sozinho não faz nada. A gente viu Jair Bolsonaro, o que ele passou. O problema nosso é o centrão, que a esquerda a gente já conhece. Agora o centrão, esse vai votar no Caneta Azul, esse vai votar em algum outro TikToker, outro YouTuber, e esse é um problema do Brasil. Eu acho que o Brasil deveria ter, no mínimo, um processo seletivo, um cursinho para cara ser político. Agora a gente pega vereadores que, de repente, não sabem sequer falar. Aí pegamos deputados estaduais, na verdade, em São Paulo, a Lespe ali, nada é a mesma coisa, você não faz nada naquele lugar. Aí você fala de Câmara Federal, aquilo é um circo. Eu passei quase 4 meses dentro daquilo na CCJ, as pessoas colocam o dedo e vão embora das comissões. As pessoas sequer falam alguma coisa, elas decoram um texto, usam o plenário, a tribuna para falar e vão embora. Eu passei dias e dias olhando o trabalho dos parlamentares. É vergonhoso o que acontece no nosso legislativo. Eu já ia falar o judiciário, que é pior ainda, mas o nosso legislativo. Então, eu acho que hoje é as pessoas votarem com consciência e não votarem porque o cara é bonito, porque o cara é feio, porque o cara fez um corte legal na internet. Se a pessoa não é de direita, é de centro, tudo bem, ela vote alguém de centro, mas vote em alguém que tenha conteúdo. Quando a gente fala do Partido Novo, você pega histórico, você pega Ricardo Salles, foi ministro, um cara ilibado, um cara advogado. Você pega o Deltan Dallagnol, enfiou o Lula na cadeia, um cara era um procurador. Então, são pessoas chaves, pessoas importantes. Você pega o próprio Guilherme Derrite, o Derrite, o Novo também está apoiando, não está lá contra o Derrite só porque ele é do Republicanos, por exemplo, está no PP agora, né? Então, assim, o Novo é um partido que ele está abraçando as pessoas que são boas. Não está ali naquela questão, como o PL fez muitas vezes também, de jogar só para o PL. Não, eu acho que os partidos têm que se unir. O problema do que a gente tem no Brasil é porque aqui nós temos 500 partidos e nos Estados Unidos nós temos 2. Então aqui qual é a chance de passar algo num plenário? 0. Porque metade, 33% é centrão, 33% é direita, 33% é esquerda. O que você vai fazer? Nada. É tudo interesse pessoal. As pessoas estão lá fazendo o bem, mas na verdade querendo reconhecimento. Ou um interesse pessoal em fingir que está fazendo o bem. E eu acho que é diferente. Nós precisamos
de políticos com qualidade e políticos que sejam próximos à população. Falar com um deputado hoje, eu fui em algumas manifestações na Paulista, em Brasília, na caminhada do Nicolas. Olha, eu nunca vi isso na minha vida. Os parlamentares, não vou dizer nomes, óbvio, mas parlamentares chegarem lotados de segurança. Eles não estavam no lugar de oposição, eles estavam no lugar que eles têm os seus fãs, o que eu já acho errado, mas eles não conseguem chegar no parlamentar. O parlamentar tem 50 seguranças mandando as pessoas saírem. É isso que o Brasil quer? Nós temos hoje, então, políticos popstar. Então, o Brasil parece que perdeu o entendimento do que é político. Político servir o povo. E está ao contrário. O povo tem que pedir, pelo amor de Deus, para chegar perto de um político, e o político olha com o nariz ali empinado, falando, pô, mas que esse cara está chegando perto de mim? Então, esse é o problema que a gente tem no Brasil hoje, Carlos. São vários. Esse é um dos problemas. Inclusive, doutor, nós fizemos uma manifestação aqui há 2 semanas e eu falei exatamente isso que o senhor está dizendo. Nós falamos. Eu, Vinícius Rosas, Bruno Godinho, nós subimos, a própria Maria Laura, nós subimos no carro de som indignados e fomos questionados porque falamos isso. Nós convocamos os parlamentares aqui da região para ir nessa manifestação popular. E eles não foram. Sabe por que eles não foram, doutor? Porque não foram eles que convocaram. Como não foram eles que convocaram, eles não seriam o centro das atenções, eles não seriam os popstar do evento, eles simplesmente ignoraram e não foram. Aí, quando eles procuram fazer uma manifestação aqui, quem que eles chamam? Eles chamam as lideranças. Só que as lideranças têm que acordar para isso. Nós questionamos isso, não foi, Manela? Exatamente, porque assim, nós precisamos mobilizar, né, a população. Agora, a população já nos conhece. Ela quer um maior contato, como você mesmo falou, Fábio, com o político, né? É ele que vai resolver o problema lá na Câmara, no Legislativo do município. Então, assim, é ele que tem acesso aos secretários, é ele que tem acesso ao prefeito. Então, é importante que ele esteja lá, porque ele também mora na cidade, né? Então, tem que ser uma pessoa mais acessível mesmo. E os deputados, a mesma coisa, né? Então, eu vou dar até um exemplo, ele é do PL, que é o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, é uma pessoa extremamente acessível, tanto ele pessoalmente, como os próprios assessores dele, né, que facilitam bastante o contato com as pessoas. Então, assim, é importante, a gente entende que figuras públicas têm que se preservar de alguma forma, né, precisa ter um pouco de, como é que eu vou falar, um pouco de cuidado, sim, né? Mas, assim, não pode viver em cativeiro. Exatamente. Né? Tem que estar ali junto do povão, de quem vota. Principalmente do seu público. Sim, né? De quem vota, né? De quem entregou o voto a ele, né? Doutor, é importante. O senhor, quando eleito, estou profetizando aqui, que precisamos de parlamentares assim. De qualidade. Para discutir, pelo amor de Deus, não para legislar, para discutir as questões do país. Exatamente. O senhor, quando eleito, o povo pode esperar olha que nós vamos cobrar, hein, doutor, esse acesso ao senhor? Com certeza. Inclusive, eu, quando tiver qualquer manifestação, pode me chamar. Eu, inclusive, quero pegar os meus projetos de lei que eu tenho contra o combate ao crime organizado. Eu tenho várias pautas interessantes. Eu vou pegar essas pautas, eu vou colocar em cartório e fazer uma promessa de que eu vou cumprir, no caso de eu ser eleito. E eu sou um cara que é eleito também, até por uma questão do novo, eu abro mão ali do meu salário como parlamentar, não preciso desse salário, eu tenho meu escritório de advocacia, porque eu realmente não estou entrando na política por dinheiro, eu estou entrando por valor e por defender realmente o meu país. Infelizmente, a gente pode defender só o Estado, né? Mas se eu pudesse defender uma nação, eu faria isso para defender. Porque realmente eu não quero mais os políticos que a gente tem hoje, não generalizando,
mas a grande maioria são omissos quando sentam na cadeira, e eu concordo que eles têm que tomar cuidado, eles estão lá, não pode se expor, mas olha só, ele foi eleito, nós não podemos ter políticos medrosos. Eu não estou falando que o político tem que sair xingando, não é isso, mas políticos medrosos que se acanham numa manifestação, ou se acanham, às vezes, se chamar para um programa que é um pouco mais livre, é esse político que a gente não precisa no Brasil. E é por isso que o Brasil está do jeito que está. Porque quando o cara ele promete tudo na campanha, aí quando ele senta na cadeira e olha aquelas emendas, aí tudo muda, né? Aí ele cai no jogo, ele chega no jogo, ele faz um acordinho ali, faz um acordinho aqui, e ali acontece o que o velho Brasil já sabe que acontece. E nós deixamos. O problema é que o brasileiro é muito pacífico e tem a memória muito curta. O brasileiro, depois da eleição, ele nem sabe, tirando alguns, obviamente, que são mais politizados, mas a grande massa. Porque para um deputado federal hoje, você precisa de mais de 120 mil votos. Um deputado estadual hoje, em média, 70 mil votos. É voto pra caramba. Então, muitos desses votos, eles vão lá em periferias, eles vão em pessoas que nem sabem porque estão votando. Então, esse é o grande problema. Essas pessoas, elas não têm acesso a esse parlamentar depois, às vezes ela nem sabe por que votou, mas porque o amigo disse que é legal. E é isso que o Brasil não precisa mais, de parlamentares desse nível, não precisamos mais de pessoas que não são acessíveis. E eu acho que tem que ter, com certeza, uma inclusão de política pública, de se chegar e explicar por que você vai votar. Eu pergunto para amigos meus, inclusive, estudados, o que faz um senador, ele não sabe. Então, de novo, nós votamos para senador sem saber o que um senador faz, o cargo mais importante que nós temos na República. Porque o presidente, óbvio que é importante, mas o Senado, se você tem uma maioria no Senado, acabou. Nós não estaríamos passando por isso que nós estamos passando hoje, por exemplo, com o STF, com coisas esdrúxulas, absurdas. Hoje a inversão de valor é completamente gigantesca no Brasil, e quem manda aqui, a gente sabe os nomes, essas pessoas mandam no país. E por que o Senado não faz nada? Porque é o que a gente falou agora, são omissos. E são omissos por medo ou por conveniência. Ou por medo, a gente já sabe, é porque tem rabo preso, e por conveniência, às vezes também é um cara que eu não quero que nos represente mais lá. As casas legislativas, elas têm um regimento interno, né? E o regimento interno serve também para que você possa destituir os presidentes, porque a função deles não é manter aqueles parlamentares sob a sua ordem. Ele está ali justamente para orquestrar, para organizar aquela casa. Então, assim, começam a entrar aqueles diversos pedidos, como foi na época do Cunha, como é o Alcolumbre. Agora que se está falando em remoção do Alcolumbre da presidência lá o Alcolumbre é do Senado, né? Desculpa, do Senado. Então, assim, há quantos anos essa possibilidade já existe e nunca foi exercida por ninguém? Então, não é exercida porque também não existe interesse. Eles ficam lá naquele troca-troca, né? De, olha, eu não te tiro daí, mas você também me ajuda nisso aqui. Então, assim, tá na hora também de chegar alguém com um pouco mais de vigor, vamos dizer assim, e expor essa situação, né? Do porquê até agora as coisas foram desse jeito, por que não foi diferente, por que os pedidos lá não andam, eles são protocolizados e ficam lá engavetados, só são desengavetados quando é conveniente, como foi no caso do impeachment da Dilma. Quantos pedidos já tinham sido feitos e estavam lá, na gaveta do Cunha? Exatamente, né, doutor? Doutor, nós estamos chegando aos instantes finais. Eu gostaria de mandar um abraço pro Bruno Godinho, que está nos assistindo, pro Leonardo Pérez, que também está
nos assistindo, Silvio Quebra-Ossos, grande Silvão. Senão ele sabe, quando eu chegar em casa, se não estiver assistindo, quando eu chegar em casa, ele já sabe. Ibrahim César, que é estivador do Porto de Santos, o Guto, que está acompanhando lá de Votorantim, São Paulo, interior de São Paulo. Mandar um grande abraço para todos os que estão nos assistindo no YouTube, no Instagram, pela TV Com. Doutor, gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais. Ok. Só muito rapidamente falando sobre o Senado, eu fui um dos poucos que assinei junto com Romeu Zema, Deltan Dallagnol, o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes ali no Senado, protocolamos na presidência e juntou com mais 43. E ninguém tira o senador Alcolumbre, porque simplesmente ele pegou as comissões de ética, enfim, as comissões principais, e não deixou presidentes instituídos e ficou sem comissão. Então, o que eu digo aqui, brasileiros, prestem atenção no que vocês vão fazer agora em 2026 na votação. Vocês não sabem o que vai acontecer se a esquerda continuar no poder. Nós vamos ter menos empregos do que já temos, um salário mínimo vergonhoso, empresários quebrando e saindo do país pela questão dos altos impostos, e tudo aqui com eles na festa do Vorcaro, tomando uísque de 30 mil reais, em festas ali que só Hollywood pode contar. Então vote com consciência agora em 2026 em pessoas que vão lutar pelos seus ideais, e rezo para que o Brasil seja um país de novo respeitado e que a democracia volte. É isso aí. Maria Laura, muito obrigado por ter aceito suas considerações. Obrigada a você pelo convite, obrigada por ter participado desse programa com o Dr. Fábio. Fiquei muito lisonjeada pelo convite, muito obrigada. Dr. Fábio, desejo à sua cliente, principalmente a Carla Zambelli, toda a sorte do mundo. O senhor pode dizer a ela que ela está nas nossas orações. E é como o senhor falou, mais cedo ou mais tarde, a justiça vai ser feita no caso dela. Nós acreditamos nisso, porque a gente tem que ter fé também, né? Não temos um sistema perfeito, lá na Itália também não é, mas, assim, tudo acontece na hora certa. Então, assim, se Deus quiser, o senhor vai conseguir ajudá-la nesse problema aí, e ela vai conseguir voltar para o Brasil numa situação melhor do que a que nós temos agora. E os seus conselhos também para quem for votar, né, esse ano, foram muito importantes. Foi um prazer poder falar com o senhor. Boa sorte, viu? Doutor, foi um Muito prazer. obrigado, um abraço. Foi um prazer falar com o senhor. A todos que estão nos assistindo, quero mandar um abraço para Carla Zambelli. Nós vamos vencer, Carla, você pode ter certeza. Nós estamos torcendo por você. Hoje, às 20 horas, o ex-deputado Douglas Garcia estará na Rádio Metropolitana Litoral, programa Põe na Mesa, com Bruno Godinho, Leonardo Pérez e também o Vinícius Rosa. Olha, nós vamos vencer! Tenha uma excelente semana e um forte e glorioso abraço.